Eu queria começar esse vídeo falando de alguma coisa muito produtiva, né? Como, por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus e coisas que estão relacionadas à religião, à fé, né? Porém, eu vejo que, graças ao bondoso Deus, existem N canais e veículos de comunicação que já fazem isso com muita maestria. Eu, é claro, faço na medida do possível, tentando alcançar um público que me segue, né, um pequeno público que me segue e fazer a minha parte como um servo de Deus para contribuir com o crescimento do reino de Deus, né, na terra, o progresso, como disse o apóstolo Paulo, do evangelho, né, no sentido de gerar fé, de dar direções, de atrair as pessoas para mais perto de Deus. Até porque quando nós transmitimos a ideia de Deus para as pessoas, embora alguns não concordem que ele exista e etc., ou até mesmo fique atrelando a pessoa de Deus à questão das religiões, sabemos que a pessoa ter fé em Deus, né, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso só vai lhe trazer um bem muito grande, porque a proposta de amar a Deus é amar o próximo como a si mesmo, é você ser caridoso, é você ser bondoso, é você ser fiel, é você ser leal em todos os aspectos da sua vida, né? Então, nós estamos aqui fazendo bem. Não quero ser aqui enfadonho, né? Não quero aqui ser prolixo, porém, quero, de alguma maneira, trazer algo difícil, ruim, complicado, mas curador, né? Dizem que os melhores remédios são aqueles que amargam. Eu quero, talvez, aqui abrir uma série de assuntos que estão correlacionados à minha experiência, né? Como diria o Dr. Olavo de Carvalho, a minha porca experiência, né? Porca porque não porque eu vivi no lamaçal do pecado, mas porca no sentido de que a vida ela é terrível, né? E que as pessoas são terríveis, né? São difíceis. Nós somos difíceis, né? De lidar. Então vamos lá, vamos para uma experiência. E essa experiência eu gostaria que você compartilhasse ela com algumas pessoas, principalmente com jovens pregadores enfim, com todas as pessoas, mais esse público aí, pregadores e tal, pessoas que são influentes, eu acho que é interessante eles ouvirem isso, né? Então vamos lá. Eu vou partir do princípio que eu sempre fui uma pessoa tímida, eu sempre fui introspecto, eu demorei para fazer tudo na vida, né? Aprender a dirigir, aprender a pilotar, namorar, estudar. Minha vida foi exatamente uma solidão total, né? Em razão, eu acredito, da minha personalidade mesmo e também muito da forma como que eu fui criado, né? E aí casei, né? Ingressei no ministério pastoral, tá? Sendo que ainda não era pastor, mas exercia a função. E fui fazendo amigos, né? E aí eu conheci um universo que se eu pudesse voltar no passado, eu não conheceria, talvez. O universo das amizades. E não quero culpar ninguém aqui, como já fiz por muito tempo, né? A fulano ou beltrano das minhas agruras, das minhas decepções, das minhas tristezas, né? Mas é interessante, né? Que em meio a tudo isso, eu muito ainda garoto, né? Sem muito entendimento, fui contraindo amizades de todo tipo, de toda sorte, com supostos homens de Deus e mulheres de Deus, né? E acredito que muitos deles sim são homens de Deus e mulheres de Deus, né? Porém, não deixam de ser homens, não deixam de ser seres humanos. Em meio a isso tudo, eu me apego a amizade de um também pregador, né, e também pastor, né, que passamos a ter uma amizade assim
muito forte, né? Vimos Deus operar milagres, orávamos juntos, chorávamos juntos, supríamos a necessidade um do outro, né? Quando necessário, e muito eles fizeram isso por mim, um casal muito abençoado. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que esse meu amigo ele se envolvia em muitas confusões, muitos conflitos com mulheres dentro da igreja, né? Sempre sendo acusado por ser polêmico, por ser aquela pessoa que fala sem pensar e muitas vezes impulsivo, compulsivo nas suas atitudes, etc. Mas para mim sempre foi uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, né? Sempre me exaltou, sempre abriu portas para mim. Ah, Passou a ter um comportamento diferente com a minha esposa, né? Uma saliência, um jeito de tratar mais, mas a gente encarava aquilo tudo, tanto eu como ela, como uma amizade. Só que minha esposa sempre foi muito mais perspicaz. Então ela não gostava muito, né, do jeito dele, e sempre me dizia, olha, esse camarada aí, ele tem um jeito de namorador. Enfim, o tempo vai passando e eu me lembro que eu fui chamado por ele para o acompanhar até uma delegacia, porque ele foi prestar queixa de duas irmãs da própria igreja dele que estavam o acusando de uma maracutaia lá de um carro que ele vendeu, ou que ela comprou no nome dele, alguma coisa do tipo. Fomos para a delegacia, eu também não quis saber nada, fiquei lá na porta da delegacia, ele entrou, resolveu o problema dele, eu o trouxe para casa e vida que segue. Passa-se os anos, algumas meninas da igreja, da nossa igreja, começam a me falar que ele está assediando elas, né? E me mostram prints de conversa, e aquilo ali me deu um choque pesado, né? Hoje não daria mais, mas na ocasião eu fiquei chocado, porque eu via como um homem de Deus, eu achava que homens de Deus, né, e até hoje deve ser assim, né? Homem de Deus não faz isso. Mas, contudo, eu fiquei quieto, inflamado, mas ainda quieto, e fui associando o comportamento dele com a minha esposa, etc. E aí, nós tínhamos um amigo em comum, né? Um outro casal de pastores, que esse casal de pastores também eram muito amigo deles. E aí, esse pastor mais velho chegou para mim e falou assim: olha, o pastor Fulano, nosso amigo, ele tem assediado a minha esposa. E ele tem tido sonhos eróticos com ela e foi falar para ela e tal. Fomos com uma viagem em São Paulo, chega lá em São Paulo, uma jovem da igreja dele foi também, foi outra confusão. Eu também não entendi nada, mas tinha a ver com ciúme, tinha a ver com assédio, era o que dava para perceber. Passa-se o tempo, ele continua agora assediando outras garotas da nossa igreja, e aí eu pego os prints e falo assim, rapaz, vou ter que parar esse cara, eu vou chegar, vou mostrar os prints para o pastor, né, da nossa igreja, que também na ocasião era pastor dele, e vou mostrar os prints para ele também, e aí ele vai ter que parar, rapaz, olha isso aqui, pare, tá feio, o negócio tá, você tá virando maníaco. E assim eu pensei, né, e o meu erro? O meu erro foi ter confiado nesse amigo em comum que nós tínhamos, né? Muito experiente, já coroa, sempre falando que a esposa, ele, né, esse meu amigo, assediava a esposa dele. Então eu mostrei os prints e falei, vou fazer isso e isso, para ele parar. O que é que ele faz? Ele vai, esse amigo em comum, esse que estava no meio da nossa amizade, né? Vai e conta para a esposa do meu amigo, que é muito cabeça quente, né? Uma mulher correta, aquelas mulheres sisudas. Então ela vai, quando ela recebe a notícia de que eu tinha prints e que eu estava falando mal dele, né? Etc, etc, etc. Ela entra nas minhas redes sociais e aí ela começa a disparar que estava decepcionada comigo, estava triste porque eu era traidor, eu era falso e etc. Naquela hora, eu fiz o que a minha vida inteira fazia. Eu tremi nas bases. E aí eu pensei, vou ficar quieto, vou ficar calado, vou perder a amizade, mas eu não posso mostrar os prints para ela. Porque se eu mostrar os prints para ela, o casamento desse cara tá acabado. Ele vai perder os filhos, ele vai perder família, ele vai perder prestígio, ele vai perder tudo, né?
E eu prefiro ser odiado do que ver a família dele destruída. E aí, né, passa-se os dias, ele começa a me alfinetar, falando com uma jovem da nossa igreja, me chamando de boca suja e tal, fazendo aquele papel que todo artista, né, faz, né, de acusar, né, para ofuscar o problema. Então eu fiquei, como na ocasião, eu ficava quieto pelos cantos, se escondendo como se eu fosse o culpado, né? E aí o que é que acontece? Acontece que em alguns momentos de ira, de raiva, realmente eu cheguei para pessoas que eu não deveria ter chegado e falei, esse cara, ele é isso mesmo. E reafirmei várias vezes isso. Isso só criou uma bola de neve ainda maior, né? E hoje? Hoje a gente não se fala. Hoje somos, não somos de mal, mas a gente não se fala, a gente se evita, né? Eu por vergonha, constrangimento, né? Não arrependido de nada nesse sentido, porque eu não intentei o mal contra a vida dele, mas arrependido de ter parado para ouvir as meninas, né? Arrependido de ter falado, de ter mostrado, de ter tido a atitude de querer mudar essa situação, quando na verdade eu poderia estar calado, quieto, fingir que não estou vendo nada, né? Sair pela tangente, porque é assim que fazem os grandes pastores, né? É assim que fazem as pessoas que querem viver em paz, que querem suas igrejas cheias, que querem ter agenda. Eles simplesmente ignoram as coisas. E eu não ignorei. Graças ao bom Deus, hoje os filhos dele estão grandes, né? Ele está bem sucedido aí, graças a Deus, como pregador, né? Enfim. Mas a história real é essa. A história verdadeira é essa aqui. Certo? E qual é a lição que fica para você que está ouvindo esse vídeo aí, vai assistir esse vídeo? Faça a vista grossa, meu amigo. Não se envolva em nada que vai lhe trazer males, que vai prejudicar alguém, que vai prejudicar você. Se for de sair de uma amizade ruim, vá saindo nas manhas, devagar, com jeito, né? Nesse ínterim, até hoje, o que foi que eu ganhei com isso? Eu ganhei porta fechada, eu ganhei inimigos, eu ganhei muita contrariação e mas foi legal porque assim, né? Em meio a tudo isso, a gente vai percebendo assim, quem é falso, quem é verdadeiro, quem ama e quem não ama, né? A gente vai vendo realmente quem são as pessoas, né? Principalmente nesse meio que evangélico, muita gente se diz crente e que perdoa e que ama, e isso é muito balela. Mexeu com um, você está mexendo com vários deles. E aí eles vão ofuscar você, eles vão apagar você, eles não vão dar chance para você de nada, vão taxar como mentiroso, fofoqueiro, o diabo a quatro, né? Então, eu aconselho vocês não se meterem com esse negócio. Hoje eu estou bem resolvido, tenho minha casa boa, tenho minha vida e faço sim vista grossa, vários, e quantas vezes for necessário, né? Eu só não vou ser conivente com o pecado de ninguém, nem com o erro de ninguém. Inclusive, esse mesmo dito cujo, ele foi expulso várias vezes de trabalho por assédio, né? Câmeras já filmaram, o mesmo já chorou no meu ombro, né? Pedindo ajuda, né? Contando o pecado, e eu nunca contei isso para ninguém. Estou aqui em primeira mão falando, né? Não estou citando o nome dele, mas se esse vídeo chegar é bom, né? Não me importa o que pensa, porque já fazem muito tempo. Tem filha fora do casamento com cantora. E é isso, minha gente, é isso, né? Eu espero que essa experiência minha sirva para você não se envolver, não querer ser o herói da parada, entendeu? Diz Raul Seixas, né? Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Um cowboy fora da lei, né? Billy the Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, que a história agora é com vocês.